Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, estamos aí mais uma vez para ler a palavra de Deus, amém? Dar continuidade na leitura diária da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Estamos aí no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, amém? Onde o subtítulo diz a grandeza do Senhor. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, né, para estar em comunhão com Deus, estar em conexão com Cristo, amém? Para nos fortalecer na vida espiritual, no mundo espiritual e aprender mais daquele que nos criou, daquele que fez tudo por nós e continua fazendo, amém? Glória a Deus. Vamos lá então, vamos criar o hábito de ler a palavra de Deus, vamos nos esforçar a cada dia mais, amém? As lutas virão, as dificuldades virão, os problemas virão, mas a palavra de Deus diz... Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas ele disse para nós que era para nós ter bom ânimo, amém? A cada dia nós temos que ter bom ânimo. O bom ânimo de ontem não vai ser o mesmo de anteontem, e assim o de hoje não vai ser o mesmo de amanhã. Então todos os dias nós temos que ter um bom ânimo, amém? Bom ânimo para ler a palavra de Deus, bom ânimo para trabalhar, bom ânimo para fazer as coisas certas, amém? Bom ânimo para desviar daquilo que não é bom. Vamos ter bom ânimo, então é nesta palavra hoje, no bom ânimo, que nós vamos ler o capítulo de número 11, amém? Diz assim o subtítulo, a grandeza do Senhor. Aqui fala que 1491 anos antes de Cristo, amém? Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás os seus regulamentos e os seus estatutos e os seus direitos e os seus mandamentos todos os dias. E compreendereis hoje, porque não falo com vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus, a sua grandeza e sua mão forte, o seu braço estendido, nem os seus sinais e os seus feitos que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e toda a sua terra. E o que fez o exército do Egito aos seus cavalos e aos seus carros, quando fez com que as águas do Mar Vermelho passassem sobre eles, quando vos perseguissem, e como o Senhor os destruiu até hoje, amém? O Mar Vermelho que se abriu, a derrota do exército egípcio, amém? Que estava lá perseguindo Israel, com as águas se fechando sobre eles, né? Foi um dos maiores milagres que o mundo já conheceu, diz aqui, amém? 40 anos mais tarde, o Espírito Santo, por meio de Moisés, declara que o Egito ainda não havia se recuperado, amém? A palavra de Deus diz que o feito foi tão grande, né? Aquele feito que Deus fez, mostrando que Ele é o único Deus, o dono de tudo, né? Quando Ele abriu o Mar Vermelho, amém? E eram muitos egípcios, eu creio, que estavam no meio do mar ali quando ele se fechou. Então imagine, ele perdeu o faraó, perdeu um exército, até se recuperar. Aqui diz que passaram-se 40 anos e o Egito ainda, né, o Espírito Santo, através de Moisés, que ele estava declarando ao povo, né, as coisas que Deus tinha feito, e que o Egito ainda não tinha se recuperado, amém? Nem o que tem feito convosco no deserto até que chegaste a este lugar. E o que fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra se abriu a sua boca e os tragou juntamente com as suas casas e suas tendas. E também tudo o que lhes pertencia para a subsistência no meio de todo o Israel. Porquanto os vossos olhos viram todos os grandes feitos que o Senhor executou, amém? Porque algumas pessoas só, né? Pois eles conheciam o poder de Deus e os tinham presenciado pessoalmente, né? A palavra de Deus diz... Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém? Bem-aventurado, né? Feliz aqueles que não viram e creram. Como nós hoje em dia, né? Nós não vimos essas coisas assim gigantescas, como abrir o Mar Vermelho, né? A gente não viu isso, amém? Mas o povo naquele tempo, Deus ele estava através de Moisés, né? O Espírito Santo através de Moisés lembrando, né? O povo do que tinha acontecido. E Deus disse mais assim, guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos prescrevo hoje, para que sejais fortes e entreis e possuas a terra, a qual passais a possuir, né? Que mais uma vez Deus firmando e reafirmando, né? Guardar os mandamentos, amém? Para que nós sejais fortes para entrar na terra que possuo. Aleluia. Como Deus ele fala sobre guardar os mandamentos, né? Vivemos um tempo hoje que isso não é mais muito falado, né? Guardar os mandamentos, a gente fala muito em prosperidade, em bênção, em vitória,
e vai dar tudo certo, né? Mas temos falado pouco nisso, né? E eu creio que a parte mais difícil para o crente é isso. Guardar, pois, todos os mandamentos, como diz a palavra. Eu creio que isso é o feito mais difícil de hoje em dia e é o que o crente mais luta. Eu falo isso por mim, né? Amém? E para que sejam prolongados os dias sobre a terra, ó, guardar os mandamentos. O versículo 9 diz assim: e para que sejam prolongados os dias sobre a terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel, né? Nós somos filhos dessa promessa, amém? A promessa que ele fez a Abraão, né? Que ele disse que o povo, né? Os filhos, a descendência de Abraão, que ele jurou a dar a vossos pais, né? Terra que mana leite e mel. Hoje nós temos a chance de viver esta terra que mana leite e mel. O que seria essa terra que mana leite e mel hoje para nós, nesse nosso tempo? Uma vida digna, né? Uma vida vivendo as bênçãos de Deus, quando ele diz assim que nunca viu um justo mendigar o pão. Eu acho que todos nós devíamos colocar isso no coração, né? Nós temos essa promessa, nós não devíamos mendigar o pão, né? Nós vimos muitas vezes aí a gente tendo uma vida abaixo da média, amém? E Deus ele nos prometeu que nós teríamos uma vida e vida com abundância, amém? Abundância em dinheiro, abundância em saúde, amém? Ele disse que nós teríamos aflições, mas as aflições vêm para um momento. Ou vêm para nos treinar para algo, ou vêm para nos disciplinar, mas não podemos viver sempre na aflição, porque ali diz vida e vida, né? Aflição é uma vez só, e vida com abundância, né? Mas isso se nós seguir os mandamentos, né? E é aí que a gente tropeça muito. Muitas vezes a gente não tem essa vida e vida com abundância por causa de nós mesmos, assim como o povo de Israel naquela época, né? Eles tropeçavam demais e então as coisas ficavam mais difíceis, amém? Versículo 10, o subtítulo é descrição da terra. Eu creio que é a descrição da terra para onde o povo ia. Porque a terra o qual passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, onde semeavas a tua semente e regavas com teu pé como a uma horta, né? Aqui fala assim, os países desta época e nessa parte do mundo irrigavam as plantações com um aparelho acionado com os pés e que bombeava a água. Entretanto, esta era uma tarefa muito difícil, né? Imagina irrigar uma terra grande, amém? Com os pés, né? Quem já trabalhou no campo deve ter ideia do como é difícil isso. A terra a qual passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas, amém? Aleluia. Terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o princípio do ano até o fim dele, amém? A terra que Deus estava prometendo que prometeu, né, e que ele iria cumprir para Israel, era uma terra sobre a qual a atenção do Senhor estava continuamente fixada. Deus estava sempre cuidando daquela terra, né? Sobre a qual ele vigiava com cuidado incessante, aqui está dizendo, e que foi sustentada por sua abundância. Era uma terra, imagina, que emanava leite e mel, uma terra abundante. É isso que Deus tem para a nossa vida, uma vida abundante, amém? Uma vida próspera, uma vida digna, amém? Ele estava fazendo a comparação aqui, né, que lá no Egito eles tinham que irrigar com os pés, eles tinham que trabalhar arduamente numa terra difícil, né? E Deus aqui está prometendo uma terra maravilhosa para eles, né? Aqui diz assim, uma terra, portanto, que era total e completamente dependente dele. Logo, era um lugar apropriado para um povo que fosse total e completamente dependente dele. Meu Deus, isso aqui é muito forte. A terra que Deus ele tinha preparada para o povo, diz aqui, ó, era uma terra total e completamente dependente dele. Amém? Aquela terra era totalmente dependente de Deus. Logo, era um lugar apropriado para quem? Para um povo que fosse também totalmente e completamente dependente dele, amém? Essa vida próspera, quando eu falo prosperidade não é só de dinheiro, essa vida que emana leite e mel, ela é uma vida para todos aqueles que têm a totalmente dependência de Deus. Aqui tem um segredo nessa palavra, né? Aleluia, glória a Deus. Deus é muito tremendo, né? Um povo, olha só que forte isso, uma terra que era total e completamente dependente dele, né? Dele e de Deus. E era uma terra apropriada para um povo que fosse totalmente, completamente dependente dele. Amém? Uma terra que era totalmente dependente dele para um povo que é totalmente dependente de Deus.
Aleluia, glória a Deus. Se nós tivermos uma vida totalmente dependente dele, nós vamos ter uma terra que é totalmente dele também. É um conjunto, né? E que devia a sua graça a tudo que era e tinha. Aleluia, é forte, muito forte. Deus aqui nos explicando como ter uma vida, né? Como estar numa terra onde emana leite e mel. Aleluia. Versículo 13, subtítulo: As condições. E será que se obedecerdes, olha aí, ó, cuidadosamente aos meus mandamentos que eu vos prescrevo hoje, a palavra está falando muito forte hoje, né? Em obedecer cuidadosamente cada detalhe, aleluia. Eu vos prescrevo hoje, amando o Senhor vosso Deus e servindo com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Deus aqui de novo falando, né? Em obedecer e amar Ele de todo o coração, né? Por que de todo o coração? Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem a capacidade de saber o que passa no coração de uma pessoa. Muitas vezes uma pessoa bondosa, uma pessoa boa, pode estar com um coração ruim. E ali Deus ele fala isso com um coração porque é o único lugar que só Deus tem acesso, né? A palavra de Deus diz que Deus ele sonda os corações. Ele olha os corações, né? Muitas vezes as nossas atitudes não condiz, amém? Muitas vezes as nossas atitudes condiz com a situação em que estamos vivendo, mas o nosso coração ali ninguém consegue ver, mas Deus ele vê, né? Tanto que ele não olha para fora, ele olha para o que está no nosso coração, né? Por isso que ele diz aqui, ó, e servindo com todo o vosso coração. Isso é uma tarefa, não é uma tarefa fácil não, porque eu creio que todos nós seres humanos, a grande maioria, né, ainda faz, devido a esse monte de coisa que nós temos no mundo, trabalho, casa e dinheiro e coisa assim, o que passa no nosso coração muitas vezes não é o que a gente está mostrando pelo lado de fora. Por isso que Deus ele sonda os corações, amém? E ele diz aqui então: e eu então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia. E recolhereis o vosso grão e vosso vinho e vosso azeite. Darei também erva no teu campo para teus animais e comerás e te saciarás, né? O Senhor aqui, ele é o autor de todas as bênçãos, né? E ele ainda é o autor de tudo. Ele é o dono de tudo. Por isso que ele disse que ia dar ali no tempo certo. E ele diz aqui: guardai-vos, pois, que o vosso coração não seja seduzido, e não vos aparteis e sirvais a deuses alheios, e vos inclineis perante a ele, né? Aqui Deus sabendo, é bem a nossa vida de hoje, né, irmãos? A gente é seduzido por tantas coisas desse mundo, né? Deuses aqui não tá só falando de deuses com nomes assim, pode ser o Deus do carro, o Deus do dinheiro, o Deus da beleza, o Deus assim, hoje muita gente da roupa, usar uma roupa bonita, né? Aqui ele tá falando de todos os deuses, né? Que nós somos seduzidos, amém? E aí ele diz aqui assim: infelizmente, em última instância, isso foi exatamente o que fez Israel, né? Aleluia. E assim se acenda o furor do Senhor sobre vós, e feche ele os céus, e não haja chuva nem terra dê o seu fruto, e pereçais rapidamente da obra da terra que o Senhor vos dá, né? Como é óbvio, né? O Senhor poderia abrir e ele também poderia fechar, que ele é o dono, né? Ele é o dono de tudo, então a bênção dependia da obediência. É forte isso, ó. A nossa bênção, ela depende exclusivamente da nossa obediência. Amém? Portanto, ponde estas minhas palavras no vosso coração e em vossa alma, e as atareis por sinal em vossa mão, para que sejam por frontais em vossos olhos. Amém? Olha que forte isso, ó. Ponde essas palavras em vosso coração. Como é que a gente coloca algo no coração? A gente olha, lê, escuta, ela penetra, ela vai até o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele, que nem um computador, né? Ele vai ali e desce ao coração. Mas tudo isso é um passo. A gente precisa pegar, abrir a palavra de Deus, precisa ler, precisa colocar na mente, prestar atenção para que ela desça até o coração, né? Aqui o povo de Israel, eles atavam na mão, né? Hoje atar na mão para nós aqui é ter a palavra de Deus, a Bíblia, né? O livro sagrado na mão, né? Hoje nós não vamos sair com a palavra de Deus de pendurada nos dedos, que nem o povo ele fazia. Eles atavam nas mãos, na testa, né? Nós hoje devemos atar nas nossas mãos o livro. Devemos estar sempre com ele em mãos para ler a palavra de Deus, amém?
E as ensinarei aos vossos filhos, falando delas quando te assentares em tua casa, ou andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Olha aqui, ó, mais uma vez Deus falando. Deus mostrando o caminho para ter a palavra no coração, para que nós venhamos conseguir fazer o que Ele pede. Olha o que nós temos que fazer. Ensinar aos vossos filhos, falando delas quando se assentares em tua casa. Amém? Hoje nós vemos a dificuldade que é dos pais e dos filhos se assentarem à mesa. Por exemplo, numa refeição, né? Os filhos estão no colégio, os pais às vezes chegam cansados, às vezes um chega no horário, um chega no outro. A gente vê tudo isso uma artimanha de Satanás, né? Por isso que mesmo a gente tem que conseguir um tempo, amém? Para sentar com toda a nossa família na mesa, né? E ler a palavra de Deus todos juntos. Ou andando pelo caminho, amém? Hoje nós temos aí o fone de ouvido, temos aquela bibliazinha pequena, amém? Quando nós vamos a caminho do serviço, quem tem carro coloca o som no carro, quem não tem está indo de a pé, está indo de ônibus, tem o fone de ouvido. Deus está dizendo que é para a gente estar sempre firmado, sempre conectado na palavra de Deus, amém? Para que nós não viemos se desviar, é isso que Ele está querendo dizer. E quando te deitares e quando te levantares, né? A palavra do Senhor deve estar nos lábios do todo o povo, durante todo o tempo, e deve ser assim também na atualidade, né? O quão é difícil hoje a gente tá com a palavra de Deus. Muitas vezes nós abrimos a Bíblia na igreja, fechamos na igreja e vamos abrir só no próximo culto. E aí tá a dificuldade, por quê? Que as coisas às vezes são tão difíceis para nós. A gente não entende, Deus está aqui, ó, tá falando. Que é para ensinar para os filhos, é para quando sentar na casa, é para a gente... Ah, mas nós vamos virar um bitolado da palavra de Deus? Olha, então se é para virar bitolado, Jesus ele era, porque Jesus só falava da palavra de Deus. Jesus era um bitolado, então ele disse que é para nós ser a imagem e semelhança dele, então vamos ser um bitolado. Ah, é para ser não vou ser um neurótico, um louco. Amém, então. Não vai poder desfrutar da bênção que Deus tem para nós. Ele está dizendo que Ele conhece, Ele te conhece, Ele me conhece. Ele está dizendo para nós, ó, medita nela antes de deitar, quando acorda, busca palavras quando sentar na mesa da tua casa, lê a palavra. Ele sabe que nós somos muito suscetíveis às coisas do mundo. Ele nos conhece, então Ele está aqui dizendo, ó, lê a palavra a todo tempo, busca a palavra de Deus a todo o tempo. E ele diz mais aqui, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, né? Ó, isso significa que as bênçãos dele eram devido à palavra de Deus. Olha que forte isso, irmão. A bênção de Deus, ela vem através da palavra. A palavra de Deus diz assim que nós não deveríamos correr atrás de bênção como a gente corre hoje. A gente corre atrás de bênção, a gente jejua por cada bênção, a gente sacrifica por cada bênção, a gente força. E a palavra de Deus diz que as bênçãos seguiriam. Mas vai seguir quem? Aquele que busca através da palavra de Deus. As bênçãos vão seguir, que você não vai precisar fazer força, você vai pedir para Deus e as coisas vão acontecer. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Isso é muito forte. Isso está falando muito comigo hoje e creio que vai falar contigo também. Para que fazer tudo isso? Versículo 21. Para que sejam multiplicados os vossos dias e os dias de vossos filhos sobre a terra que jurou o Senhor vossos pais, para dar-lhes como nos dias dos céus e sobre a terra. Você quer algo melhor para deixar para seu filho? Aqui está dizendo, ó, para que sejam multiplicados os vossos dias e os dias de vossos filhos. A melhor coisa para deixar para os nossos filhos é a palavra de Deus, amém? O mundo tentou repetidas vezes duplicar isso, mas tudo foi inútil. Só o Senhor pode fazer céus sobre a terra. É forte isso. Porque se guardardes cuidadosamente todos esses mandamentos que eu vos prescrevo, para os cumprires, amando o Senhor vosso Deus e andando em todos os seus caminhos, e se Ele vos unirdes, o Senhor também lançará todas essas nações diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Amém? Tudo devido à ajuda do Senhor, aqui diz. Aqui a gente pode colocar hoje, nos nossos dias de hoje, quando Deus diz assim, ó, o Senhor lançará todas essas nações diante de vós. O que seria as nações hoje? Seria tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos quer tirar da vontade de Deus, tudo aquilo que nos impede de ser abençoado. Amém? E vós possuireis nações maiores. A gente escuta muitas vezes dizer assim que o cristão, ele não tem que... Tu não pode juntar tesouros aqui nesta terra, tu não pode estar com o teu coração nele. Mas é para tu estar próximo. O teu Deus é um Deus rico. Eu acho que todo cristão ele tem que almejar
ter a prosperidade? Porque tudo que está aqui é de Deus, tudo foi Ele que criou, então por que nós não conseguimos? Né? A palavra de Deus diz que o meu povo perece, meu povo sofre, meu povo não consegue por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus. Por isso nós devemos ler a palavra para que nós venhamos ser prósperos. O segredo da prosperidade não está aí em cálculos matemáticos, não está em fórmulas mágicas, a bênção de Deus não está em fórmulas mágicas. Ah, faz isso para tu receber isso. Não. A obediência à palavra de Deus e os mandamentos no coração. Esse é o segredo para toda boa prosperidade. Amém? Versículo 24. E olha só o que Deus diz mais. Além dele lançar pela terra todas as nações, né? Ele diz aqui no versículo 24. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés será vosso. Olha o benefício que se tem de seguir a palavra de Deus. Meu Deus, eu nunca tinha lido isso. É forte. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés será vosso, né? Desde o deserto e o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental será vosso termo. Aqui Deus dizendo, né, que onde Ele colocar as plantas dos pés, ali seria uma benção. O que acontece hoje quando a gente chega em algum lugar? Como é que é a nossa casa? Como é que é o nosso trabalho? Eu fico pensando aqui comigo, meu Deus do céu, quão longe muitas vezes a gente está. E diz mais no versículo 25: ninguém vos poderá resistir, o Senhor vosso Deus porá medo e temor de vós sobre a face de toda a terra que pisardes, como Ele já vos tem dito. Hoje, o quanto tem de crente com medo do demônio, com medo das pessoas, com medo disso, com medo daquilo, com medo daquilo. Deus está dizendo aqui, ó, ninguém vos poderá resistir. Ei, crente, vamos se acordar, está na hora da gente se acordar, né? Versículo 26, a bênção e a maldição. Eis que eu ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. Deus quer falar forte hoje conosco. A bênção se cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos prescrevo. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos separardes do caminho que eu hoje vos ordeno para irdes após deuses alheios, que não os conheceste. Amém? E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual vais possuir, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gezirim e a maldição sobre o monte Ebal. Amém? Aqui tem uma explicação, amém? Chamado Monte do Mal, né? Os dois montes citados aqui estão de frente para um do outro. E há um vale entre os dois, com cerca de 183 metros de largura na parte mais larga, no qual jazia o povo de Siquém. Estes montes foram selecionados pelo propósito mencionado, sem dúvida devido à proximidade, provavelmente também porque estão posicionados ao centro da terra. Ambos equidistantes do norte ao sul e do oriente ao ocidente. Conforme esta passagem, Gezirim, o monte da bênção, era e é fértil e aplanado, e Ebal é o oposto, estéril e acidentado, como dissemos. Ele serviu como excelentes e perfeitas alegorias a propósito do Senhor, né? Hoje nós podemos ver a vida, né? A palavra de Deus diz assim: então conhecereis aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que serve seria como o monte de Gezirim, o monte da bênção. E o que não serve seria como o monte do mal, o monte Ebal. Um estão de frente para o outro, né? A gente pode ver isso hoje aí na vida dos crentes, né? Aquele que tem a bênção e aquele que não tem. Meu Deus, Deus é poderoso. Os quais estão do outro lado do Jordão, depois do caminho do ocidente, na terra do Cananeu, que habita na campina diante de Gilgal, junto aos cavalais de Moré. Porque vós passareis o Jordão para possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e habitareis nela. Cuidareis, pois, de cumprir todos os estatutos e direitos que eu hoje apresento diante de vós. Amém? Esse foi o capítulo de número 11 do livro de Deuteronômio, um capítulo muito forte. Deus fala muito forte nesse capítulo. Ele dá aqui um resumo, né, para como ter uma vida de bênção e uma vida de maldição. Então eu creio que depois dessa visitação do Espírito Santo com essa palavra maravilhosa, né, nós vamos orar e agradecer a Deus por Ele ter aberto os nossos olhos, amém? Por Ele ter nos ensinado. Agora depende de nós. Ele diz aqui, ó, eis que ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. O que nós vamos escolher? Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai,
Em tua presença, Senhor, nós entramos agora, Pai, em nome de Jesus, para lhe agradecer. Agradecer pelo Senhor mais uma vez falar conosco através da tua palavra, Pai. O Senhor hoje falou sobre a bênção e a maldição, o caminho que nós devemos seguir, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra penetre em nosso coração, Pai, tão profundo, que venha agora tirar todos os altares, tirar tudo aquilo, Pai, todo o monte do mal, Pai, como diz aqui na tua palavra, Pai, tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Que toda maldição, Pai, que um dia nós colocamos para dentro da nossa mente, nosso coração, venha ser quebrada agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que impediu, Senhor, nós de termos a sua bênção, Pai. Que nós venhamos destruir agora esses altares, Pai, que nós venhamos quebrar agora tudo isso. E venhamos nos colocar, Senhor, na tua palavra e nos esforçar para fazer a tua vontade e seguir, como o Senhor disse aqui na tua palavra. Que aquele que seguir os teus mandamentos, colocar eles no coração e servir e amar o Senhor de todo o coração, bênçãos sem medida tem para nós. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a cada dia melhorarmos cada vez mais. E que a tua palavra a cada dia venha estar em nosso coração e nossa mente, cada vez mais, Pai, para que nós possamos melhorar e melhorar a cada dia de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Fiquem na bênção, fiquem na paz. E vamos aí, está cada vez melhor, a leitura da palavra de Deus está nos enchendo cada vez mais, as lutas virão, as dificuldades virão, mas a palavra ela vence, porque a palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, porém minhas palavras não passarão. Então vamos ficar com aquilo que não há de passar, que é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, até a próxima, em nome de Jesus.